Bom, vamos lá, Eu nossa não sei se última ele... palestra do dia. Começando agora, o Washington, também pesquisador da Embrapa Florestas. Eu vou falar uma coisa. Se a gente quer saber mais do que vai acontecer no futuro, do que vem por aí, do que pode fazer, nós temos que prestar muita atenção na nanotecnologia. E eu queria fechar com chave de ouro esse segundo dia do nosso Congresso Florestas Online, com essa palestra brilhante, que eu tenho certeza que vai ser, com o Washington. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Obrigado aí pelo convite e participar. Bom, quero apresentar aqui, eu vou fazer um rápido currículo aqui do Washington Magalhães. Ele é Washington Luiz Esteves Magalhães. Ele é pesquisador há 18 anos da Embrapa Florestas, doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela USP de São Carlos, aqui no estado de São Paulo. Suas pesquisas são voltadas para propriedades de superfície, nanotecnologia aplicada ao setor de base florestal. É um assunto muito interessante. A palavra é sua. Seja muito bem-vindo, Washington. Então, bom dia a todos. Um pequeno atraso, sempre quem fica para o último período da manhã tem esses problemas. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui alguma coisa que servisse mais para quem é leigo na área de nanotecnologia. Então, um monte de curiosidades, tá certo? Eu tentarei não ser muito enfadonho e técnico demais e mostrar algumas possibilidades. Bom, a nanotecnologia é uma coisa muito interessante, que ela é de uma área, digamos assim, interdisciplinar. Várias áreas agem em conjunto, né? Então, nesse slide, venho aqui tentar instigar vocês que possibilidades teríamos com a nanotecnologia, né? A gente pode criar materiais resistentes a manchas, como tecidos, vidros. Por que cada vez mais a gente consegue fazer eletrônicos de tamanhos menores? E como que é possível, por exemplo, a gente ter casos na saúde, cada dia com mais sucesso, até em tratamentos de câncer? Mas, normalmente, como a gente começa a falar com leigo, com nanotecnologia, a gente tem que fazer mais ou menos isso, essa via cruzes que eu vou seguir aqui para você, que é dizer o que é um nano, né? Então, o nano é um prefixo que significa 10 a menos 9, um bilionésimo. Então, um nanômetro é um bilionésimo do metro. É um número bem pequenininho. Muita gente gosta de comparar isso com fio de cabelo. As jornalistas da Embrapa, quando eu estou falando sobre isso, elas me fazem dar esse exemplo. É 10 mil vezes menor que a largura de um fio de cabelo. Olha, você realmente consegue entender quanto isso é pequeno? Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho trabalhado com isso já há um bocado de tempo e eu não consigo achar isso uma comparação útil. A gente se engana achando que sabe o que é isso, mas na verdade essas comparações são muito enganosas para o senso comum. É um número muito pequeno, né? Se eu aumentasse aqui mais algumas casas nesse 10 mil, fosse para 100 mil ou até 1 milhão, você ia comparar com um fio de cabelo e você estaria chegando já aqui, já perto do tamanho do átomo, do núcleo do átomo. Ou seja, para mim isso não faz sentido, tá? Bom, tem mais uma outra coisa nessa área. Toda vez que a gente está preparando isso, até mesmo quando eu estou, como ela é multidisciplinar, eu estou muitas vezes falando com parceiros em outras áreas, e a primeira pergunta que todo mundo quer saber é o seguinte: mas e o tamanho da partícula? É pequena mesmo? É que todo mundo quer saber isso. Mas se você quer saber mesmo, o que importa é superfície. Nanotecnologia é tratar de superfície. E superfície é onde mora o diabo e os pecados, é muito complicado. Para você ter uma ideia, há muito tempo atrás, se fazia essas taças lá, os romanos, no século IV, e ele tinha esse vidro feito com vidro de croico e contendo nanopartículas de ouro e prata, e a taça muda de cor quando passa pela luz. Que são essas duas fotos aí que eu tento mostrar para vocês. Então, isso só foi possível de descobrir que ela muda de cor devido a essas nanopartículas agora, nos nossos dias, quando a gente conseguiu
conseguiu desenvolver equipamentos para poder medir isso. E aí a gente descobriu que, na verdade, são nanopartículas de ouro de prata do tamanho de 50 nanômetros. Para fazer isso, a gente teve que desenvolver alguns microscópios, né? Então, esses dois aqui que eu coloco são um dos mais modernos. Está esquematicamente, não está a foto da caixa. Tirar a foto da caixa para você não significaria muito. Talvez nem esse diagrama seja muito explicativo, mas na verdade, o seguinte, esses dois microscópios, eles são baseados em ter uma ponta muito fininha. A gente já consegue fabricar essas pontas, essas microfabricações, o estado da técnica permite isso, e a gente tem um controle muito fino de essa ponta encostando na superfície. Quando esse material nanométrico que você quer analisar, ou essa superfície que você quer analisar, é feito de um metal com um arranjo cristalino bem bonitinho, a gente consegue fazer esse microscópio de tunelamento para enxergar até átomo, tá certo? Esse pessoal todo que desenvolveu esses equipamentos, eles ganharam o prêmio Nobel, inclusive. Agora, quando você não tem um elemento que seja metálico, condutor de eletricidade, como é o caso da celulose que eu trabalho, você pode usar esse outro microscópio aqui mais à sua direita, que faz um escaneamento com essa ponta, medindo algumas propriedades, como, por exemplo, a força de atração dessa agulha para esse substrato. Bom, mas como eu já falei para vocês, nanotecnologia é igual a superfície. Então, muita gente fica muito preocupada se o tamanho é pequeno. É pequeno, mas o que importa, o que faz a diferença em ser pequeno, qual que é a diferença de ser pequeno e ser grande? É superfície. Então, um exemplo que eu gosto sempre de falar quando eu estou conversando com leigos, ou até mesmo, pode ser até cientistas, mas que não sejam da área, é lembrar da água. Então, veja que aqui uma foto que eu fui buscar na internet, nesse site, PhotoSearch, tem muitas fotos muito bacanas de várias áreas. Você vê um inseto sobre a água, né? Então, ele está lá devido ao que a gente chama de tensão superficial da água. Então, onde que vem essa tensão? É, na verdade, um bom exemplo de nanotecnologia que você tem todo dia e não se percebe. Então, a água, que é tão comum, ela tem várias moléculas de água dentro desse líquido, várias, para ser muitíssimas, né? É um número de Avogadro para cima, 10 a 23 a ordem de grandeza. Então, quando a gente tem uma molécula de água dentro do líquido, bem no seio do líquido, ela está mais estabilizada energeticamente, ela está favoravelmente, do ponto de vista energético, muito melhor, porque ela está circundada por várias outras moléculas. Elas não estão paradinhas, elas ficam rodando uma pela outra. Aliás, a diferença entre você ser líquido, sólido ou gás é a velocidade com que essas moléculas ou esses átomos que compõem esse material, eles estão se movendo. Então, se você está num gás, eles se movem com muita rapidez. Se elas estão no líquido, elas giram, rodam, uma por sobre a outra. Um movimento constante. Se é um sólido, elas estão estáticas num canto, mas vibrando. Elas estão sempre vibrando. Tá? Então, quando você cessa completamente o movimento e para de vibrar, você atinge o chamado zero Kelvin, o zero absoluto de temperatura, onde fenômenos interessantíssimos ocorrem. Mas esse não é assunto da palestra de hoje. Então, veja, se você fosse uma molécula de água que está bem na superfície, essa molécula ela só tem água para baixo, ela não tem água para cima. Então, ela está muito desconfortável ali. Ali é uma região na superfície onde você tem muita energia. É isso que causa essa tensão superficial de líquidos. Mas se você tiver em sólido, tem a mesma tensão, porque o problema é o mesmo. Só que quando a gente está em sólido, a gente chama de energia superficial, ao invés de chamar de tensão superficial. Nessa foto com a torneira aqui, é uma brincadeira que eu gosto sempre de provocar os leigos, ou às vezes meus estudantes no começo da jornada de pesquisa, e dizer o seguinte: olha, se a gente tivesse uma torneira, essa é a pergunta que eu faço, se a gente tivesse uma torneira bem ajustadinha, e eu fosse fechando devagarzinho, então provavelmente eu faria um nanofio de água, não é? Não.
Não forma. Essa tensão superficial, ela é tão forte que quando você vai fechando a torneira, ele forma uma gota, mas ele não forma um fio contínuo nanométrico. Para fazer isso, existem algumas técnicas, sempre a gente dá um jeitinho. Por exemplo, eu já usei isso com celulose dissolvida num solvente especial, fazendo eletrofiação, em inglês chama de eletrospinning, ou muitas vezes fiz até coeletrospinning. Talvez eu comente um pouco mais. Aí eu passo aqui para uma definição de nanotecnologia e ponho uma foto para ilustrar do lado de um microscópio eletrônico de transmissão, esse microscópio que é fantástico. Eu gostaria nessa pandemia de ter um desse no meu laboratório. Minha produção ia aumentar muito nessa pandemia. Os que eu tenho disponível hoje estão muito, devido à quarentena, difícil de usar. Então, a nanotecnologia, ele merece algumas definições, você pode encontrar algumas diferentes. Por que eu tenho essa definição? Bom, primeiro deixa eu dizer aqui da definição. A nanotecnologia seria o campo da ciência que é aplicada com foco em projeto, formação, identificação e aplicação de materiais e dispositivos em nanoescala, ou seja, naquela escala bem pequenininha lá. E por que merece tudo isso, de ter uma definição do que seja isso? Porque muita gente fica preocupado em como produzir a nanoestrutura. Aí você vai lá e, principalmente quando você está no início, né, de uma carreira científica ou no início de uma aventura, é muito interessante de produzir nanoestruturas, e você consegue produzir uma nanoestrutura, daí você pensa, pronto, agora fiquei rico, é só entregar isso ali, acolá, e patente para lá e para acolá, e vamos ganhar dinheiro. Lê do engano. Fazer a nanoestrutura, hoje em dia, tem sido muito fácil. Lembre-se, os romanos fizeram, tudo bem, eles não sabiam que era uma nanoestrutura, não foram só eles, na verdade, tá? Mas até aqui nos maias e nos incas, eles tinham peças de ouro que lembravam essas nanoestruturas. Mas fazer isso não basta, você tem que ter custo e você tem que lembrar que não é fácil deixar isso bem separado e ter a função que você quer. Mais para frente vou mostrar mais com um pouco de detalhe. Mas, em geral, agora, o que eu gostaria de dizer para você, que é muito comum se usar essas expressões, mesmo em português, top-down e bottom-up, que é o seguinte, como que eu poderia fazer um top-down? É quando eu tenho já uma estrutura grande e vou subdividindo ela até que ela fique pequenininha. Por exemplo, eu uso essa técnica do top-down para fazer nanocelulose. A celulose já está nanométrica na madeira. Mas aí, primeiro a gente faz uma polpação, retira ligninas e as demais substâncias, deixa só a polpa de celulose. E depois a gente vai moendo de forma especial até que elas separe todas as nanofibrilas, certo? Essa é uma técnica top-down. Às vezes pode fazer moendo, mas eu vou te mostrar já daqui a pouco que nem sempre isso é bom. Você tem sempre que, nem sempre isso funciona, quero dizer. Você tem que usar alguns truquezinhos. E a outra forma é você a partir de moléculas. É muito comum se fazer, está muito hoje em dia na mídia, se falar de nanoprata. E eu vou gastar um pouco do meu tempo aqui para falar mal da nanoprata. Mas, por exemplo, para fazer nanoprata, você parte de uma substância solúvel de prata, né? Tipo cloreto de prata ou coisas desse... substâncias solúveis de prata e você consegue depois precipitar de forma... tem uma ciência, tem uns truquezinhos para você fazer ela nanométrica, né, ou nanoestruturada. Então, por que é difícil e você recebe um nome de nanotecnologia? Porque não basta você deixar a estrutura pequena. Por quê? Porque as propriedades mudam nessa escala. As propriedades que mais mudam são essas que eu mostro aqui nesse slide para você. São propriedades térmicas, mecânicas, elétricas e magnéticas, ópticas e até uma alteração na reatividade química. Com relação à térmica, você imagina o que acontece é o seguinte, quando você tem uma partícula muito pequena, elas mudam a temperatura de fusão. Suponha, se você tivesse cerâmica, todo mundo deve conhecer tijolo, né? Tijolo ou telha de barro que tem no nosso país. Para você fazer um tijolo, você tem que pegar uma babotina, que é o nome técnico que se dá a argila suspensa em água, e depois você molda uma peça e leva a um forno a 1000 graus, por exemplo. Acontece um fenômeno chamado sinterização, aquilo gruda e forma o tijolo que você conhece. Pois bem, se você pegar uma cerâmica que seja nanoestruturada, com as partículas muito pequenininhas,
Você não precisa desses 1000 graus para fazer esse tijolo. Dá para se fazer até somente com pressão e temperatura ambiente. É claro que o preço começa a ficar absurdo, porque as nanoestruturas seriam muito caras. Com relação à propriedade mecânica, é aqui que a dificuldade de você obter uma estrutura bem dispersa quando você faz por moagem, a menos que você use alguns truquezinhos, porque a adesão na superfície da partícula aumenta muito. Aquela superfície da partícula, como você já viu lá no caso da água e mesmo de um sólido, essa partícula tem muita energia. Então ela quer diminuir essa energia, por isso que ela gruda em qualquer coisa, ou qualquer coisa corre para lá. Toda vez que você tiver qualquer sujeirinha, o mínimo que seja, ela corre para a superfície. Tá? Porque ela, mesmo que ela não tenha muita afinidade com a partícula, mas ela vai para ali para diminuir a energia do sistema. Então, se você está por moagem, separa e faz 2 partículas pequenas, né, daqui a pouco as 2 partículas juntam e grudam novamente, colam, faz uma adesão absurda. Se você vai no microscópio eletrônico, você nem vê onde é que elas estão emendadas, para você ver como que essa força é tão grande. Propriedades elétricas e magnéticas talvez seja o que eu menos vou falar aqui nessa apresentação, mas é muito interessante. Por exemplo, se você tem uma partícula magnética nanométrica, elas começam a exacerbar essa propriedade magnética. A gente fala em super propriedades magnéticas, muito interessantes. Eu já fiz alguns trabalhos muito iniciais com isso, colocando partículas magnéticas em nanocelulose, que tinha umas ideias malucas, talvez dê tempo de eu falar. Com relação a propriedades ópticas, é muito interessante, como você já viu ali no caso do cálice romano, que muda de cor, e a reatividade química, porque nessa escala, também, em geral, a velocidade com que as reações acontecem pode ser alteradas. Bom, com relação à luz, e para explicar um pouco ali daquele cálice, eu queria começar lembrando para você que a luz visível, ela é uma radiação eletromagnética. Então, do espectro de radiação eletromagnética, ela está lá, sabe, bem no meio entre raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, onda de rádio, de um modo geral. Essa radiação visível, que seu olho é o detetor que consegue enxergar, ele tem várias frequências e acompanha isso com o comprimento de onda. É uma equação da física lá, que aqui nem escrevi, procurei não escrever equação nenhuma, mas quando você tem um comprimento de onda e a velocidade da luz, eles são conectados por uma equaçãozinha bem simples. Então, a cor vermelha, por exemplo, tem um comprimento de onda de 740 nanômetros a 625 nanômetros nessa onda. Azul, 500 nanômetros, 430 nanômetros. Em geral, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia da onda. Então, observe que o comprimento de onda da luz, essa luz que o seu olho vê, ele é maior que as nanopartículas, que, em geral, a gente considera que tudo que for menor que 100 nanômetros seria na escala nanométrica ou seria objeto da nanotecnologia. Pois bem, o que significa isso? Quando eu tenho partículas pequenininhas, né, de 100, 120 nanômetros para menor, e se elas forem de átomos metálicos, se nós estamos falando de metais, acontece um fenômeno interessantíssimo na superfície desse metal, que é muito complicado. Em geral, quem consegue explicar isso é a mecânica quântica. Tem um sistema que os elétrons ficam ali ajeitados de alguma forma, faz um plasma, né? É uma coisa muito, muito interessante, que acontece quando a partícula é pequena, e depois juntado com um outro fenômeno que a gente chama que é o espalhamento de Rayleigh. Tem esse nome porque esse cientista Rayleigh, ele que bolou essa teoria há muito tempo atrás. Então, o que acontece é que, dependendo do tamanho da partícula e dependendo da forma que ela tem, ela vai exacerbar uma luz ou uma frequência, ou um comprimento de onda por esse espalhamento de luz que tem o nome de Rayleigh, por essa técnica. Existem outros espalhamentos para peças grandes, né, para partículas grandes, e tantos outros mais, mas aqui não era para entrar em muita ciência, a ideia era... Então, o que acontece? Esse fenômeno que acontece na partícula só quando ela é muito pequena, altera. Então, altera essa relação da partícula com a luz,
porque o comprimento de onda da luz é muito maior que a partícula, e a partícula, por sua vez, por ser pequena, tem alguns fenômenos da mecânica, explicados pela mecânica quântica, muito interessante. Então, o ouro que você conhece, está em uma peça grande da cor dourada, ele pode ficar de várias cores, tá certo? A prata, mesma coisa. Então, muda a cor dependendo do tamanho e da forma desse objeto. Isso é muito interessante e você pode usar muitas vezes essa propriedades para várias coisas. Por exemplo, você imagina se você tivesse uma das coisas que se pode fazer com nanotecnologia é mudar o padrão de um tecido, apenas colocando uma energia elétrica. Se a gente colocar ali uma bateria nesse tecido, a gente pode mudar a padronagem. Aqui, muita gente pensa logo, quando está mudando essa padronagem, pensa em guerra. As guerras, elas são uma fonte muito grande de financiamento de ciência, né? Apesar da devastação, todo o problema que a gente tem, o mundo em guerra, aquela coisa toda, mas com as guerras a gente acaba fazendo muitos avanços, né? E aí, quando eu vejo essas coisas, já estava falando para você há pouco tempo que eu tinha colocado partículas super paramagnéticas em nanocelulose. Isso é uma coisa bem interessante. Se a gente conseguisse colocar a nanopartícula super paramagnética num filme de nanocelulose, com uma fonte de radiofrequência, eu podia fazer esse pedacinho de nanopapel bater asa como se fosse uma borboleta. E isso aí poderia carregar agroquímicos, por exemplo. Eu poderia despejar isso em cima de floresta, eu poderia despejar isso na agricultura para controlar pragas, ou doenças, ou fazer armadilhas para insetos, né? Ou, eventualmente, fazer uma guerra biológica, né? Mas melhor não dar muitas ideias. É impressionante a quantidade de produtos com nanotecnologia já no mercado. Por exemplo, protetor solar, eu acho que tem mais de 300. Usa-se principalmente óxido de zinco e óxido de titânio, nanopartículas disso aí. Tá? Então, ela permite que fique invisível, dá uma proteção muito boa, tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Em particular, do óxido de zinco e do óxido de titânio, eu não sei muito para dizer para vocês, né? Porque a área é muito vasta, a gente não tem como ter domínio de todos os problemas que existem. Existe aqui também já poucos produtos à base de nanolignina ou de lignina, que vem da floresta. Nesse mistério, ou seja, nesse sentido, eu gostaria também de fazer uma ressalva. Apesar disso ser interessante para o setor florestal, eu, por outro lado, com o meu grupo de pesquisa, lá com a professora Daniela Leme, na Universidade Federal do Paraná, a gente fez testes in vitro com células humanas e a gente viu que algumas frações da lignina Kraft, que a gente sai do processo de produção das indústrias de poupação de papel, elas são citotóxicas, então não seria muito interessante usá-las nesse tipo de produto. Eu fico me perguntando se essas nanopartículas também não teriam algum problema. Existe uma preocupação mundial com relação a isso. Um lugar também onde já tem essas nanoestruturas, aqui seriam exemplos dos nanotubos de carbono, são nas raquetes de tênis, né? Então, veja, um nanotubo de carbono, muito pequenininho, ele tem uma resistência mecânica absurda, muitas vezes maior que a resistência do aço. Mas aqui que está a ciência da nanotecnologia, que é como é que eu faço as coisas tão pequenininhas, fazer um objeto enorme? A gente não tem técnica ainda, muita gente acredita que teremos, de fazer um objeto totalmente feito de um tubo de carbono. Eles são sempre pequenininhos. Então, você tem, de alguma forma, juntá-los, colá-los. E aí começa a dificuldade. Por isso que a ciência tem esse nome, por isso essa importância, por esse investimento, por isso tantos cientistas, certo? E aqui é uma coisa interessante, porque se você conseguisse fazer nanotubos de carbono um emendado no outro, perfeitinho, ou seja, um tubo de carbono super longo, você poderia pensar, por exemplo, em fazer um elevador até a Lua. E quando eu vi isso pela primeira vez, foi um amigo da Embrapa que me perguntou: Washington, você faz em nanocelulose? Eu vi que a nanocelulose ela é muito mais resistente que o aço. É verdade. E é mais resistente que o aço também. É um pouco menos resistente que o tubo de carbono, mas é bem mais resistente que o aço. Não dá para a gente fazer isso, fazer um elevador até a Lua? Bom, a ideia talvez a gente consiga fazer algum dia, mas por hora a gente não consegue emendar.
são pedacinhos muito pequenos. Então, fazer uma estrutura inteiriça, contínua, disso a técnica hoje ainda não permite, né? Ainda não sabemos fazer, mas com certeza deve ter gente tentando. Em bolas de tênis também temos isso, e já faz algum tempo. Essas bolas de tênis têm o problema delas, digamos assim, um dos problemas que os fabricantes queriam resolver é que elas têm que ter uma pressão de ar dentro para elas quicarem e terem aquela recuperação de energia e quicar por muito tempo. E esse ar de dentro da bola, ela vai saindo. Então, resolveram isso colocando nanopartículas de argila, revestindo por dentro essa bolinha, então ela dura muito mais tempo e está aí no mercado já há algum tempo. Uma outra área que também já existe, inclusive da Pilkington, essas coisas que eu vou pegando da internet ou colocando de artigos, eu vou sempre colocando a referência aqui, para vocês não acharem que sou eu que eu estou fazendo um plágio deslavado. Então, as janelas autolimpantes, elas têm também nanopartículas, e tem várias receitas, tá certo? Aqui também com um dióxido de titânio, essa substância é muito interessante, ela faz com a luz ultravioleta, ela faz uma catálise, lembra, uma das propriedades de nanopartículas é a reatividade química, em especial o dióxido de titânio, ele pode servir como um catalisador e pegar a sujeira e até poluição e degradar aquilo com a luz. E, por outro lado, ele facilita fazer uma camadazinha bem fina de água, que quando chove, lava tudo isso. Então, ele fica autolimpante. Você pode colocar isso também em roupa, você pode colocar isso em várias coisas. Há pouco tempo, nem tanto pouco tempo, talvez uns 3 anos atrás, teve um empresário que procurou a universidade, depois a Embrapa, porque eles queriam... eles importavam nanopartículas de sílica modificadas para você aplicar em carros, em fachadas, para evitar sujeira, aqueles pichadores, aí fica mais fácil de limpar. Também em carros, ele fica autolimpante por até 1 ano. Mas o preço que chega esse produto é muito caro da Alemanha, e procurava a gente para desenvolver. Então, essa é uma outra preocupação. Se você pega uma instituição séria de pesquisa, né, como tantas que a gente tem no país, dificilmente a gente entra porque não vamos quebrar a patente de alguém, a gente respeita a propriedade intelectual, né? Então, no final da palestra eu vou mostrar parte dessa preocupação, ou seja, será que nós não estamos perdendo o bonde da história com essa nanotecnologia? Então é possível. Veja que a gente tem muito sol no Brasil e já está começando um parque de geração de energia solar e essas placas vão se sujando. A gente precisa desenvolver tecnologias baratas, nanotecnologia serve muito para isso, para você aplicar nesses painéis e aumentar o consumo de energia, diminuir a perda por sujeira das placas, que hoje para limpar é um trabalho absurdo e consome muito. A gente poderia aplicar essas películas e não ter que limpar essas placas, assim como os tecidos. A Samsung também já vende. Não, aqui botei a foto de uma lavadora de roupa, mas eles têm geladeira, eles têm ar-condicionado também, se não me engano, que usam nanopartículas de prata. Aí anunciam várias, eu coloquei até aqui um pedaço do manual do usuário em espanhol, que eu encontrei na internet, e nesse mesmo slide eu comecei a colocar, e agora está no momento de eu começar a falar mal da nanopartícula de prata. Você deve ter visto na televisão, nos noticiários, o que tem de empresa lançando produtos à base de nanoprato para combater o coronavírus. Combate, de fato. Porém, tem uma quantidade enorme de trabalhos, e tem até uma associação de cientistas na Europa, com trabalhos que vão compilando todos esses dados, os problemas da nanopartícula. Aqui eu coloquei apenas um review, está aqui também o dado de onde eu tirei, mas tem vários, mostrando como que as nanopartículas de prata induzem citotoxicidade. Então, se a gente começar a usar nanoprata para tudo, inclusive na agricultura, tem gente usando, ele é um nematocida muito interessante, mas não é razoável, a gente tem que ter um princípio da precaução e cuidar com algumas dessas partículas, tá certo? A gente não gostaria de acabar com a nanotecnologia do mesmo jeito que nós temos uma política mundial, muita gente falando, a maior parte não sabe do que fala, inclusive, contra a transgenia.
a gente pode estar na mesma situação com a nanotecnologia. Então, é melhor ter cuidado e não ir com tanta sede ao pote. Então, muita gente vai procurando a nanoprata, que com certeza tem seu lugar no mercado, mas eu acho que está exagerado no mercado. A gente poderá ter um problema sério com saúde e com meio ambiente usando nanoprata. Um outro setor que tem muito você pode fazer hoje tecidos que não mancham, né? Tudo com nanotecnologia. Aqui eu tirei da internet, em inglês, e aí você pode fazer também, controlar até essa história de água no tecido. Ele continua flexível, ele continua macio, mas o que muda é que tem nanotecnologia lá, então você não vê, e não altera a flexibilidade e a maciez do tecido, mas você pode, por exemplo, ficar impermeável à água. Aí o fabricante lá na foto já diz não tóxico. Na verdade, essa foto, porque tem um peixinho dentro da água, não mostra que não seja tóxico, tá certo? Porque, por exemplo, alguns desses tecidos têm nanoprata. Então, a curto prazo não vai matar você, a curto prazo não vai matar o peixinho, mas isso pode deixar uma sequela a longo prazo, que pode ser uma coisa muito preocupante e terrível para a gente e para as futuras gerações. Então, cuidado, tá certo? Eu acho que a gente tem que ter bom senso, tem que ter precaução, mas isso está no mercado e isso já existe. Aqui tento mostrar um pouco mais, por exemplo, para você repelir a água, eles usam muito a mimetização, ou seja, eles se inspiram na natureza, os cientistas se inspiram na natureza para reproduzir. Então, produzem umas fibras com uns pelinhos, tá vendo? Parecem uns cabelinhos, e esses peluzinhos, como se fosse da flor, da planta do lótus, ela... se você fizer ela hidrofóbica, não precisa nem ser muito hidrofóbica, mas só por esse fato dessa geometria diferente nanométrica, ela fica super hidrofóbica o tecido, e você pode usar como reservatório de água e até botar o peixe, como na foto anterior. Você pode botar também, adicionar nesse tecido nanoprata, que você vai acabar com o mau cheiro. Sabe aquele suor, você está fazendo uma roupa de exercício, aquele mau cheiro, simplesmente essa nanoprata acaba muito com isso. Bom, como eu estou falando muito de coisas que não são da nossa área florestal, eu resolvi colocar uma coisa no meu grupo, tá certo? Então, uma das coisas que a gente faz lá na Embrapa, então, numa batalha para aumentar a escala e encontrar uma escala industrial de fato, a gente já conseguiu levar até uma escala piloto, é produzir a nanocelulose. A gente produz a nanocelulose, não produzir a nanocelulose, nós já temos como Klabin e Suzano, empresas no setor que fazem essa celulose chamada de MFC, em escala, apesar de eles chamarem de piloto, é uma escala absurda. Cada um produz pelo menos 1 tonelada de celulose seca por dia em nano, nessa forma nano. Apesar de ser, porque para a escala de papel e celulose isso é pequeno, mas para a escala do setor nanotecnologia isso é uma escala já considerável, pode se considerar industrial. Só que no laboratório eu uso um moinho ligeiramente diferente. Quando a gente transforma aquela celulose em ou seja, em nanofibrilas, a água fica no aspecto de gel, que aqui talvez a figura não seja tão explicativa. Talvez eu devesse ter uma figura despejando para você perceber que ele é um gel. A gente está fazendo outras coisas com isso, como, por exemplo, álcool em gel. Mas um de grande sucesso, a gente faz uma membrana. A gente consegue filtrar essa água e fazer uma membrana, que está vendo aqui no microscópio eletrônico como que as fibrilas foram grudando uma na outra. E a gente pode usar isso como curativo para grandes feridas. Aqui a gente fez um teste com uns ratinhos cobaias, usando o que tem no mercado, por exemplo, que é a celulose bacteriana, muito boa por sinal, mas qual é a vantagem de você usar a celulose vegetal? Nosso custo é 1000 vezes mais barato que a celulose bacteriana. Então é uma coisa muito interessante. E faz o serviço igualmente, e a gente percebeu que não está mostrado aqui, mas a gente sabe que inclusive a infecção nos ratinhos é muito melhor. Agora a gente tem que partir junto com o Hospital de Queimados aqui de Curitiba, nós vamos partir para, assim que a gente conseguir recurso e eventualmente investidor, para os testes clínicos com humanos, que eles estão muito animados e acho que vão funcionar. Isso aqui só vai mostrar um fluxograma que a gente, com uma startup, a Zinox, e mais o Instituto Senai de Inovação Biosintéticos no Rio de Janeiro, a gente já conseguiu fazer essa película numa escala piloto e contínua.
né? Basta agora isso aumentar uma escala um pouquinho mais e virar completamente industrial. E mesmo essa planta, essa película que veio dessa planta em escala piloto, a gente já testou também no Hospital de Queimados com ratos e funcionou muito bem. Bom, o que mais que a gente já fez no setor florestal de nanotecnologia? A nanolignina. A nanolignina tem diversas aplicações possíveis. Então, a primeira vez que a gente fez de uma forma muito simples. Pegamos a lignina Kraft, que é o que a gente tem no país, a gente solubilizou num pH alcalino, em pH 12 a 13, fez um spray numa solução ácida de pH 1 a 3. Filtra, vão no microscópio de transmissão eletrônica, está lá. Lindas nanopartículas, em geral redondinhas, com 8 nanômetros, um pouco menos até, é muito interessante. Tá, para quê? Bom, para muitas coisas. Uma das aplicações, por exemplo, a gente usou uma outra técnica para colocar no biodiesel. Biodiesel, ele tem um problema que se oxida, e a lignina é antioxidante. Só que a lignina não é solúvel em biodiesel. Então, a gente, para colocar no biodiesel, tem que colocar nanopartículas. Como que a gente fez? Pegou a mesma lignina Kraft, dissolveu em acetona, uma parte só que é dissolvida, uma parte até considerável, tem outra parte que não é. Essa parte que é solúvel em acetona, a gente misturou no biodiesel, e depois a gente evapora a acetona que ficou lá e recupera esse solvente, torna a dissolver de novo, ou seja, dá para montar um processo industrial, e depois nós vamos ver como que ficou o biodiesel. Ele ficou cheio de partículas de 8 nanômetros até 20 nanômetros, a gente passou por um filtro também, porque imagina, você não quer uma partícula entupindo o filtro do teu carro. E a gente fez os mesmos testes que se faz com antioxidante convencional, e a resposta foi absolutamente a mesma usando a nanolignina, com a vantagem que a gente está usando um produto sustentável, que vem de plantios florestais. Bom, e essa lignina, basicamente, serve para quê? Tá, então, só vou ler aqui a aplicação no último quadro para você, que é, por exemplo, antioxidante e proteção UV. Lembrando que eu já expliquei que essa é uma coisa que a gente deveria entrar no nosso grupo, eu estou mudando isso. Aliás, estou trabalhando junto com a doutora Juliana para ver se a gente faz uma modificação na planta, numa árvore lá, modelo que ela tem, para ver se a gente produz uma lignina um pouco diferente, que depois de um processo craft, ela não seja danosa ao DNA humano, né? Como a gente fez teste in vitro e alguma das frações tem esse problema. Por outro lado, tem uma grande vantagem, com essa mesma lignina, essa nanolignina, a gente está fazendo remédio contra o câncer, né? Então, in vitro, as pesquisas são fantásticas com essa lignina, mas ele é antioxidante, por exemplo, o biodiesel, mas para aplicar na pele humana, eu, por enquanto, não recomendo, a gente precisa avançar um pouco mais. Ele pode melhorar a solubilidade, dispersão, um fenômeno chamado pickering, tá? Não vou me explicar agora, mas ele pode, essas nanopartículas ajudam muito. Por exemplo, eu poderia fazer um sorvete, colocando um pouco de nanolignina, e usando bem menos gordura, né? E ele fica tão gostoso quanto, porque a lignina ajudaria nesse processo. E várias outras aplicações também. A gente pode mexer com hidrofobicidade, hidrofilicidade, ou seja, se vai gostar de água ou não vai gostar de água, de diversos materiais. Eu posso fazer remoção de radicais livres, porque a lignina é antioxidante. E também a gente faz compósitos e estamos fazendo bastante coisa com atividade antibacteriana. Impressionante que a lignina a gente não teve muito sucesso contra fungos, mas contra bactérias, com diversas bactérias, inclusive essa da dor na garganta e várias outras, a gente tem feito uns trabalhos muito bacanas, ele tem se mostrado um antibiótico de primeira. Bom, o que mais que a gente pode fazer com o produto da floresta? Já tem uma empresa na Europa, na Suécia, que eu tenho notícia, não sei se tem outra, eu tenho notícia dessa, que entrou em contato comigo, eles fazem grafeno. Grafeno é uma outra estrutura, nanoestrutura, que também o pessoal que inventou isso ganhou, também já existia, né, mas quando descobriu como fazer isso, a primeira produção veio do grafite. Você tira uma lâmina de uma única camada molecular do grafite, é o grafeno. Mas claro que a gente produz outro de outras formas. Produzir assim, através do grafite, não é muito economicamente viável. Então, essa empresa produz o grafeno a partir da lignina. Esse grafeno tem aplicações, meu pai, enormes, como sensores, por exemplo, é muito grande a possibilidade de uso de grafeno. Você pode fazer telas de computador, você pode fazer dispositivos optoeletrônicos, né? Muito interessante. Bom,
O que é que eu gostaria de dizer para vocês aqui é o seguinte, tá, com essa nanotecnologia, acho que mais importante do que eu ficar mostrando para o setor florestal o que pode, o que não pode ser feito, é a gente talvez pensar qual é o caminho. E aqui tem algumas frases de algumas pessoas famosas no passado, algumas vivas ainda, e que disseram umas tremendas barbaridades. Como, por exemplo, devíamos fechar este escritório, é o escritório de patente americano. Tudo o que precisa ser inventado já está. Aliás, isso é uma grande bobagem, claro. Interessante que isso me lembra de um livro que eu li do Richard Feynman. Richard Feynman é um cientista que já faleceu, ganhador do Prêmio Nobel, com vários trabalhos na área de elétrons. Ele esteve no Brasil e por que eu lembrei? Porque ele foi o primeiro cientista a falar em nanotecnologia. Só que não tinha esse nome, então ele não batizou de nano. Então a palestra dele que fala em nanotecnologia é muito famosa, os cientistas todos adoram, ele é um cara que falava muito bem. E no livro que eu li, ele conta um pedaço, quando ele conversava com a mãe dele, que ele era criança, ele ficava fascinado com os cientistas descobrindo coisas, e ele pensava assim, quando eu crescer e for minha vez, não vai ter nada para eu inventar. E o cara simplesmente ganhou o Prêmio Nobel. Então, na verdade, a gente nunca para de aprender e desenvolver novas coisas. Pessoal da IBM, o Watson, chegou a dizer que alguns computadores devem ser suficientes para a sociedade. Você imagina isso? Que cada um anda com um computador no bolso hoje em dia? Então, um verdadeiro absurdo. Bill Gates, Bill Gates, em 82, falou que 640K devem ser suficientes para todos. Você consegue imaginar a gente fazer uma apresentação dessa com 640K? Não conseguiríamos, né? Então, e mais ainda, em 59, um cirurgião geral disse: as doenças infecciosas agora são história. Nossa, para mim que estou aqui na quarentena, como isso é hilário. Porém, eu estou mostrando essas frases de pessoas de outra área, não da nossa área. Quantas pessoas influentes, importantes no setor florestal falam coisas desse tipo hoje em dia? Eu já ouvi várias, tá certo? Então, a gente está olhando para o rabo dos outros para a gente fazer uma reflexão e dizer assim, olha, no setor florestal... Por exemplo, quando eu comecei a estudar nanotecnologia, as pessoas diziam para mim, mas para que isso? Vai estudar chapa de MDF. Bom, eu coloquei nanofibrilas de celulose na chapa de MDF, tá certo? Então, de certa forma, até atendi o conselho. Mas é tanta barbaridade que a gente ouve. Então, isso é importante. Que caminho que nós vamos seguir? Tá? No caso do agronegócio brasileiro, eu tirei essa figura, ela está em inglês, porque eu copiei simplesmente para mostrar para vocês, eu não vou destrinchar ela toda, se eu fosse destrinchar cada uma desses itens que estão aqui, essa palestra eu ia gastar mais tempo que a Juliana levou. Então, mas são muitas as possibilidades do que a gente pode fazer. Tudo isso que está nesse slide, com cada quadradinho desse, cada pedacinho, e tem muito mais coisa na literatura. Aqui está um resumão. Tudo isso está sendo pesquisado. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo o quê? Estamos com tudo isso? Não. Alguma dessas coisas. Eu próprio, alguns desses pedaços, eu tenho atuado. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque está na hora de eu caminhando para o fim e chamando para reflexão. O que nós vamos fazer com isso aqui? Aí eu venho e quero mostrar essa curva para você. É o conceito da curva S para o ciclo de vida das tecnologias. Né? Então, essa é uma curva bem típica, muita gente trabalha com isso, e eu coloquei essas datas aqui embaixo, que eu tirei de uma outra publicação, que é em relação à nanotecnologia. Então, a nanotecnologia considera que ela começou a crescer e emergir em 1997. E a gente tem essa fase de aceleração até 2025. Depois ela vai entrar nessa fase de crescimento e maturidade, que vai até 2081. E depois satura e vai andando de lado, até que venha uma outra onda. Pois bem, esses avanços tecnológicos, eu ponho aqui embaixo para lembrar para você que avanços básicos em ciência e tecnologia acontecem cerca de 2 vezes por século. E leva a uma criação massiva de riqueza. Tá? Então, é o seguinte, nós vamos perder essa onda mais uma vez? Eu estou achando que vamos, né? É típico do brasileiro perder isso. Eu gostaria de lembrar mais uma coisa, que é uma fala um pouco provocadora, que
muita gente fora do Brasil, principalmente quem olha a gente de fora com mais isenção, né? Claro, que tem aqueles que olham com a visão deturpada porque tem interesses comerciais, mas quando você que analisam o mundo globalmente, muita gente sabe e concorda, não sou só eu, que as commodities são a irmã gêmea da pobreza. Então, se a gente continuar só com commodities, exportando, enchendo o navio, isso pode não ser legal. Nossa qualidade de vida melhorou muito, nosso faturamento, nosso PIB melhorou muito, mas quando você faz, comparado com o mundo, o nosso gap muitas vezes aumenta. E é o que a gente precisa embarcar nessas fontes, embarcar nessas tecnologias para gerar riqueza para o nosso povo, para o nosso país. Normalmente, o empresário ele costuma achar que investir em inovação é saber onde que você compra na China. Então, se você vai perder isso aqui, se você vai perder essa onda, se você não vai conseguir surfar essa onda, nós estamos fadados a ficar sempre para trás. Então, a gente vai sempre comprar. Onde que eu compro na China o nanopartícula de prata para matar com o meu nematóide? É isso que vai acontecer. Tá certo? Nós vamos ser apenas uns aplicadores. Então, eu queria dizer que, na minha opinião, talvez distorcida um pouco, claro que tem outras tecnologias emergentes, como as biotecnologias, mas a nanotecnologia interage bastante com a biotecnologia, tem até uma outra área chamada nanobiotecnologia. Eu acho que ela é o caminho para o futuro melhor e mais eficiente. Vai gerar para a gente empregos, tecnologia, entretenimento e saúde. Tá? Obrigado. Aqui está o meu e-mail. Né? Então, até mesmo através do Paulo, ou através dessas mídias todas da Embrapa, você pode me encontrar e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você, Washington. Adorei essa palestra. Nanotecnologia é muito cativante, tem muita coisa para a gente aprender. E eu já vou fazer a primeira pergunta, é o seguinte: a gente não avança mais por quê? É falta de incentivo, é falta de iniciativa, tem que ter apoio governamental. O que está faltando para aquele empurrãozinho que você falou? O que está faltando para a gente subir junto nessa curva aí? Eu acho que essa resposta, eu acho que se eu tivesse, talvez eu fosse até presidente da República, né? O que acontece, o que eu observo, Paulo, é como que a gente age, né? Quando a gente quer, a gente faz. Eu gosto também de dar exemplos bons nossos, né? Eu tenho 2 exemplos que a gente tem no passado. Eu sou pesquisador, eu infelizmente eu não consigo fazer uma avaliação coerente, correta sobre tudo isso. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão olhando para 2 coisas que a gente fez e que eu acho que a gente fez bem feita e que não é apenas um desses itens. Normalmente você vê pesquisador, ele está chorando, porque o governo não dá apoio. Eu não acredito nada disso. Isso para mim eu estou quase 60 anos e, na verdade, todo bom projeto ele é financiado, tá certo? Eu nunca vi um bom projeto não ser financiado. Você pode achar que ele é bom projeto, mas ele, na verdade, não é. Então, por isso ele não foi financiado. Então, veja só, eu queria dar o exemplo do etanol nosso, ou de primeira geração. Então, isso não foi só uma coisa do governo militar. Mas, claro que se o governo militar não tivesse apoiado, incentivado, ele não sairia. Mas isso é de toda uma sociedade. Isso teve os pesquisadores envolvidos, teve a sociedade brasileira de um modo geral, teve os políticos, teve todo mundo que comprou a ideia. E tinha muita gente boa contra, né? Não sei se você se lembra do Gurgel, ele falava, claro, e eram críticas que você tinha que parar e ouvir. Diziam que se você está gastando nesse programa, você poderia fazer isso e aquilo e não sei das quantas. Tudo bem, mas Gurgel, aquele que produzia carros, né, da fábrica do Gurgel, que uma pena. Tive o prazer de conhecer pessoalmente. Sim, sensacional. Mas, então, você tinha que parar e ouvir a crítica, mas a gente fez, não fez? A gente fez. A gente não continuou. Eu gostaria que a gente tivesse continuado com a alcoquímica. Estamos timidamente com o Braskem e algumas outras. A gente poderia ter feito a alcoquímica, ia mais. Quer ver um outro exemplo? É a Embraer. Então, a Embraer, assim, altíssima tecnologia, a mesma coisa. Vários de nós
dos brasileiros quisemos, a sociedade quis, então todo mundo foi todo mundo junto. Muita gente fez pesquisa com a Embraer, na área de pesquisa, na área de engenharia, muita gente trabalhou, para ter sucesso teve que internacionalizar e buscar coisa de fora. Então são 2 exemplos para mostrar que nós, brasileiros, podemos. Nós não precisamos comprar tudo da China, mas eu acredito que parte da nossa cultura querer importar tudo e comprar tudo pronto. Talvez venha, não sei de onde que vem essa cultura, mas com certeza eu não acho que o problema é só falta dinheiro para pesquisa, que isso não é verdade. Então vamos lá, temos perguntas do pessoal dos nossos participantes, temos perguntas já. Vamos lá, Guilherme, tem a primeira pergunta. Temos aí? Vamos lá. A Luzia Silva pergunta: a nanopartícula de prata usadas nesses produtos pode acumular no corpo das pessoas? Olha, eu não sei, essa não é minha área, mas então, para ser honesto com a Luzia, a minha resposta seria: eu não sei. Mas como eu trabalho na Embrapa e uma preocupação da Embrapa é sempre com desenvolvimento sustentável, desde todo sempre, você vai ver todos os documentos da Embrapa para o desenvolvimento sustentável. Então, você tem que estar preocupado com todos esses itens. Então, quando eu começo, não existe pesquisa neutra, né? Então, quando eu começo a trabalhar com meus itens, eu estou sempre tentando, afinal, quem paga meu salário, meu bom salário é a Embrapa, e não só isso, eu concordo com essa visão da empresa, então eu estou sempre preocupado e antenado com isso. E quando você começa a ver da minha área, assim, nanocelulose, nanosílica, nanolignina, eu estou preocupado e quero comparar com os outros. Então, por exemplo, nós estamos com um projeto para desenvolver um saneante que nós vamos usar nanocelulose, nanosílica e um biocida natural, financiado por várias instituições, Embrapa, UFPR, tem uma parte da USP e também recursos bastante agora que chegaram com várias bolsas e um pouco de recurso para pesquisa da CAPES, para a gente fazer um saneante, um produto que fique por mais tempo para superfície. Então, você imagina, por exemplo, um ônibus que você pode até pode passar lá até água sanitária e vai resolver. Mas depois, quando começa com o fluxo de pessoas, logo aquela água sanitária já foi embora, já está tudo contaminado de novo. Então, para você ter de ação prolongada que você possa só depois de 12 ou 24 horas, a gente está tentando trabalhar com isso, com coisas assim. Tem muita gente aí pelo mundo, e inclusive aqui no Brasil, trabalhando com a nanoprata. Então, isso eu já estava preocupado isso lá atrás, vários estudos que eu vi que ele permanece, que ele é